Ciao tifoso bianconero, bentornato ou bentornati, bem-vindos ou bem-vindo ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado aqui no Brasil, um pouco mais calmo, né? Peço até desculpas pelo desabafo do último vídeo, né? Não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas às vezes a gente é necessário, né? Eu sou muito autêntico, então desculpas aí pelos palavrões, mas eu não retiro uma única palavra do que eu falei sobre o senhor Dusan Vlahovic. E eu vou começar o vídeo, já que eu falei que hoje é dia 20, uma curiosidade histórica, né? No dia 20 de novembro de 96, lá no estádio do City, do Manchester United, rival do City, do Ferguson, nenhum time italiano havia vencido até então uma partida no estádio do United, até que a Juventus foi lá e venceu por 1-0, gol de Alessandro Del Piero, cobrando o pênalti. Ele mesmo fez a jogada, sofreu o pênalti, e aí a Juventus então foi o primeiro time italiano a vencer no estádio do United, né? Isso em 96, exatamente no dia 20 de novembro, como hoje. E vamos lá, falando aqui ainda sobre o Dusan, e já meio que projetando quem que pode substituí-lo no jogo contra o Milan. Por que substituí-lo? Porque o Dusan teve aí um desconforto muscular na data FIFA e é dúvida para a partida. Não é uma coisa grave, não é uma lesão grave, mas não, por enquanto, se o jogo fosse amanhã, ele não estaria à disposição, né? Talvez no banco para jogar alguns minutos. E aí o Nico Gonzalez também ainda não está recuperado, então o Mota vai ter que se virar. E como eu estava dizendo, eu não retiro uma palavra do que eu falei do Dusan Vlahovic, porque veja bem, torcedor, o Dusan não é o Trezeguet. Vamos ter um pouco de vergonha na cara, vamos ter um pouco de amor próprio pela camisa que a gente torce, né? Ficar refém de um jogador que não é sequer um candidato à bola de bronze. As temporadas falam por si próprio, né? E às vezes o torcedor, muitas vezes os torcedores de futebol de um modo geral são muito incoerentes. Por exemplo, eu vejo muita gente falar assim: o Milik tem que vazar, o Dusan tem que renovar, que o Dusan fez o gol do título contra a Atalanta da Copa Itália. Eu discordo. A final contra a Atalanta só aconteceu porque o gol que nos levou para a final foi feito pelo Milik. Voltando no tempo, 2-0 para Lazio, classificava a Lazio. E ali, acho que era 38, 39 minutos do segundo tempo, o Milik faz o gol que nos deu a classificação para jogar a final em Roma com a Atalanta. Então, o peso do gol do Milik é idêntico ao gol do título na final do Vlahovic. Sem o gol do Milik, não seria o passaporte, não teríamos o passaporte para jogar a final contra a Atalanta. Então, se for ver por importância de gols, os dois estão na mesma prateleira. Eu disse importância de gols na temporada. Foram gols decisivos, tanto de um como de outro. Na minha opinião, não tem que renovar com nenhum dos dois. O Milik deve ser negociado, eu já comentei em alguns vídeos anteriores, o Milik deve ser negociado em janeiro, e eu não renovaria com o Dusan, não. Agora, nem que ele quisesse ganhar 9 milhões, eu não renovaria. Chega de jogador assim. Como eu disse agora há pouco, não é o Trezeguet. Esse que é o problema. Vocês baixam muito a régua e aí ficam refém de jogadores medianos. Ou apenas bons jogadores. O Dusan é um bom jogador? Talvez seja um bom jogador, mas a troco do que nós vamos ficar aqui de joelhos pedindo para ele renovar? Como se ele fosse um Trezeguet da vida, como sem ele a Juventus não tem chance nenhuma. Cabe ao Giuntoli
cabe ao Giuntoli, porque alguém vai falar assim, mas e se ele fazer o gol da vitória contra o City? É lógico que eu vou vibrar. Falei no último vídeo, vou comemorar, é a Juventus. Não interessa que é o Vlahovic, eu vou comemorar, e é a obrigação dele, ele é pago para isso. E aí, cabe ao senhor Giuntoli, que é pago para fazer mercado, e muito bem pago, vender jogadores e contratar à altura a reposição. Então, é um problema do Giuntoli, quem ele vai contratar para o lugar do Dusan, no caso da não renovação. Eu não tenho informação, é um palpite aqui, para mim o Dusan não renova, tá? Isso é um palpite meu, não é uma informação. Queria que não renovasse, né? Queria que esse meu palpite se confirmasse. Estou sendo bem sincero com vocês, porque eu estou de saco cheio desse tipo de jogador na Juventus. E aí, eu espero que o Giuntoli vá à altura. Teve um rapaz aqui que comenta, que falou que podia trazer o Osimhen. Concordo, podia ser o Osimhen, pode trazer. Aí é com o Giuntoli, tá? E no final vou dar uma informação sobre o mercado. E, enfim, eu espero que o Giuntoli faça, como eu disse, ele é pago para isso, essa reposição. Parece que o Dusan e o Mota vão ter uma conversa, né? Até por questões não, dizem que não tem nada a ver com as declarações que ele deu, dizem que é uma conversa mais na parte tática, né? Lembra que eu falei aí um tempo atrás que o problema, até falando do Douglas Luiz, é uma incompatibilidade tática, né? E vejam que o Douglas Luiz poderia reclamar publicamente, pelo menos até hoje ele não fez, até hoje dia 20 ele não fez isso, poderia reclamar publicamente, no Aston Villa eu jogava diferente, aqui eu tenho que fazer uma função que eu não sei, por isso que eu não estou jogando bem. Seria uma crítica ao jeito que o Mota, que é mais ou menos o que o Dusan falou, né? Que não quer correr, não voltar atrás para marcar, enfim. Mas nem o Douglas Luiz se prestou esse papel, pelo menos por enquanto, né? Então aí vai ter essa conversa do Dusan com o Mota. Se fosse no tempo do Lucha, né? O Lucha uma vez chamou o Edmundo, né? Ele falou assim, vou chamar o Edmundo pra porrada, tá certo? Tem uma chalinha, ali tem uma chalinha, no fundo do treinamento tem uma chalinha, tá certo? E eu vou chamar ele pra porrada. Ninguém aqui tá incentivando porrada, não, tá, o YouTube? Não é nada, não violência, pelo amor de Deus. Só tô lembrando que o Luxemburgo chamaria o Edmundo pra porrada, já pensou se fosse o Lucha, o treinador do Vlahovic? Enfim, saiu uma notícia hoje sobre Antônio Silva, um zagueiro promissor do Benfica, que pode ser uma contratação aí para o lugar do Cabal e já em janeiro. Muito bem. Eu reafirmo aquilo que eu falei há dois, três vídeos atrás, que deveremos ter 2 defensores e um atacante no mercado de janeiro. Talvez apenas só 2 defensores, ou talvez um defensor e um atacante. Vai depender de como vai se configurar as saídas, né? Se o Milik sair, fica mais fácil vir um outro defensor, se a Juventus conseguir negociar o Milik. E com certeza vem, tá? Fiquem tranquilos, e vem por empréstimo. Existe a conversa sim com o Skriniar, e vamos ver se vai virar de fato a questão salarial, que é o que está pegando. Bom, sobre esse jogador Antônio Silva, eu não estou confirmando e nem desconfirmando essa notícia que pipocou muito hoje. Nesse momento eu não sei dizer para vocês se procede ou não. Como eu falei, como eu sempre falo para vocês, eu jogo limpo aqui. Eu não tenho essa informação, eu não posso dizer sobre ela. O que eu sei é exatamente o que vocês sabem, mas eu posso opinar sobre esse jogador. Se o Giuntoli conseguir trazer esse jogador, eu acho, né, porque é um jogador jovem, e aí entra o final do vídeo, quando eu falo de jogador jovem, eu reafirmo o que eu falei recentemente, pelo que me foi dito, no meio do ano que vem, um centrocampista, um jogador de meio de campo, pode ser uma grande surpresa, uma contratação surpresa do Giuntoli para o meio de campo, para o meio do ano que vem, tá? Para a próxima temporada. Porém, falando em jogadores jovens, né, já que o Antônio Silva é um promissor aí do Benfica, e conseguir tirar um jogador do Benfica que está desenvolvendo ali nesse momento,
seria uma grande tacada do Giuntoli. A Juventus vai mirar muitos perfis jovens para a próxima temporada, o que eu sou favorável, e fiquem atentos a um perfil ou a um nome de um jogador para o ataque no meio do ano que vem. Repito, existe a negociação com o Jonathan David do Lille para janeiro, apesar que ele viria só no meio do ano. A negociação pode ser concretizada em janeiro, mas ele só vestiria a nossa camisa no meio do ano. Mas, porque assim, eu repito, por isso que eu falo, eu acho que o Vlahovic não renova. E aí, 2 estariam saindo, né? O Milik e o Vlahovic. Então, devem chegar 2 ou 3 atacantes. Vamos ficar de olho no artilheiro da Série B, jogador do Cesena, um albanês. Nesse momento ele é artilheiro da Série B. Procurem aí na Gazeta dello Sport a tabela, a classificação e os números da Série B. O atacante do Cesena, me foge o nome dele, mas ele é albanês, porque esse jogador pode aparecer na Juventus na metade do ano que vem. Eu não o conheço. Os números são bons, mas eu não o conheço. Eu vejo muito o campeonato italiano, todo mundo sabe que eu vejo até os melhores momentos de Veneza e Udinese. Eu vejo os gols, os melhores momentos, 3, 4 minutos de vídeo, eu vejo mesmo. Mas a segunda divisão eu não acompanho. Muito por cima, às vezes, ali, eu tenho meus amigos lá de Salerno, quando a Salernitana está disputando lá para subir, eu dou uma olhada bem por cima. Então eu não acompanho tão fielmente a Série B como a Série A. Mas os números desse rapaz são interessantes. Ele é artilheiro do Cesena. Fiquem de olhos, peguem essa informação de hoje, coloquem no bolso, marquem, porque não vai me surpreender se a Juventus contratar esse atacante do Cesena no meio do ano que vem. Por que eu estou falando isso? Porque é o perfil. Agora, antes que alguém fale, poxa, mas vai contratar jogador da Série B, eu quero o Osimhen, vão vir jogadores também de nível, pelo menos um. Acontece que a Juventus vai dar muita prioridade para a contratação de jovens. E eu queria lembrar que o Totò Schillaci, quando foi contratado pela Juventus, ele era artilheiro da Série B, jogando pelo Messina. E na época muita gente ficou assim, pô, mas a Juventus está trazendo um cara da Série B, tudo bem que fazia gol pra caramba, mas era a Série B. E aí o Totò fez a dupla com o Baggio e virou o artilheiro da Copa do Mundo. Claro, não quer dizer que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar ou não vai cair, não é isso. Só é uma questão de não criticar antes, né? Mas é um nome para vocês prestarem atenção. Tá bom por hoje, a gente volta amanhã, tem vídeo da coleção de camisas. Ativa o sino, like no Finestra Bianconero, sempre Forza Juve, fino alla fine. E eu coloquei na capa o EA, porque reticências. Por que não o EA fazer os gols contra o Milan? Interrogação. Já que o Vlahovic não vai jogar, e já que o Vlahovic perde gol sem goleiro, sim, estou afinetando o Vlahovic, por que não gol do EA? Ah, mas ele não é atacante, e daí? Se ele fazendo gol, meu amigo, e ganhando, é o que conta. É isso, vamos de UEA. Boa quarta-feira a vocês e a gente se vê domani amanhã.